Sabe aquela reunião que fala assim, quem gostaria de deixar uma mensagem, de falar alguma coisa? E eu... Quais eram os pensamentos que vinham? Isso não é pra mim. Tem pessoas com oratória melhor que a minha, então deixa o outro falar, porque olha, ele fala tão bonito. Você lembra assim, o primeiro dia que você entrou numa reunião e falou assim, eu lidero a minha mensagem? Eu tinha medo de viver, mas depois que eu vivia, era uma sensação incrível. Maravilhoso. Você precisa estar disponível e as pessoas precisam saber que você está. Eu acredito muito que a nossa comunicação, ela vem de dentro para fora. E entender que eu vou fazer a minha entrega da melhor forma possível e a outra parte é a outra parte. Um erro pode acontecer com qualquer pessoa. Eu acredito que quando a gente lidera a si mesmo, você lidera até essas situações. Estabeleça conexões com as pessoas genuínas. Você tem sonhos? Olá, líderes! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima, esse é meu podcast e aqui você encontra a cada 15 dias conversas que vão te inspirar a se comunicar de forma autoconfiante, com clareza e intencionalidade. E tudo isso para te ajudar a crescer na sua carreira. Sabe aqueles momentos que você está participando de uma reunião, você ou é convidado para falar sobre algum tópico e você se pergunta, por que eu? Não, esse tópico não é para mim. Você até tem vontade de compartilhar, mas sente um desconforto, se compara com as outras pessoas e pensa, essas pessoas são melhores do que eu. Falar aqui não é para mim. E quando você percebe, a oportunidade passa e você sai daquela situação, muitas vezes se sentindo mal com você mesmo. Hoje eu tenho aqui para a gente conversar sobre autoconfiança e posicionamento executivo. Uma pessoa que é muito especial para mim, de verdade. E antes de apresentá-la, eu quero explicar para vocês o porquê que nós temos essa linda flor aqui no nosso estúdio hoje. Eu conheci a Eli em 2019, quando eu fui fazer um trabalho, dar um workshop num lugar. E eu sempre vou para lugares dar treinamentos, cursos, e geralmente as pessoas terminam, a gente se conecta, as pessoas ficam muito felizes, agradecem. E esse dia, no qual eu apliquei um workshop que a Elisandra era aluna, aconteceu alguma coisa diferente. Isso foi dia 9 de novembro de 2019. Eu estava lá esperando as pessoas finalizarem uma atividade, o trabalho já tinha terminado, eu estava só esperando para poder sair. De repente chega a Eli com uma orquídea e me entrega uma orquídea, e foi a primeira vez que eu recebi uma flor depois de ter compartilhado um conhecimento, acompanhado um grupo. E não foi só a flor, mas foi toda a delicadeza com que ela se aproximou de mim. E isso ficou muito marcado na minha mente, fez muita diferença. E depois eu tive a oportunidade de conhecer a Elisandra Spessotto e poder conviver com ela nesses 7 anos. Isso aí. 7 anos. E poder aprender com a gentileza, a delicadeza associada à força que essa mulher tem. Então, seja muito bem-vinda, Elisandra Spessotto, à Oratória Executiva. Muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada por você se dispor a compartilhar sua vida, sua jornada, que é tão, tão preciosa. Eu vou repetir, desde o dia que você me mandou um áudio, né, fazendo o primeiro convite, o quanto que eu estou honrada e emocionada de estar vivendo esse momento, e o quanto, a partir de novembro de 19, a gente se acompanha, estamos vibrando uma com a outra, com as conquistas, com a evolução, já trabalhamos juntas.
E hoje é um dia muito especial, sem dúvida. Sim. A Eli é uma... Ai, olha, ela trouxe essa flor para mim hoje, pra gente reviver as emoções. Criar um novo marco. E quando eu vi a Eli chegar perto de mim com aquela flor e com aquela delicadeza, eu falei, eu quero ser próxima dessa mulher. Muito bem. E aí, uma outra coisa... Mas antes da gente falar dessa outra notícia que ele traz para mim, que me impactou muito, eu quero que você se apresente para as pessoas. O que Elisandra Spessotto comunica sobre Elisandra Spessotto? A marca do podcast. A marca do podcast. Todo mundo já tem que vir pronto para essa pergunta. Exato. E o que eu trouxe é o que eu sou. Então, eu sou uma composição de fé. Porque eu acredito que nós precisamos acreditar em algo. Na minha vida é Deus. Muitos sims, apesar de muito medo e insegurança, mas eu disse sim, eu busquei as oportunidades. Conexões como a nossa, que é onde eu encontro energia, onde eu aprendo e evoluo como pessoa e profissional. Demais. E ela é esposa do Rogêner e mãe da Rafa. Isso aí. Uma menina incrível. Tem um marido incrível e uma filha brilhante. É uma honra ter você aqui, de verdade. Obrigada. E o podcast Oratória Executiva, ele não acontece assim, só vamos, encontramos as pessoas e começamos a conversar. Existe um bastidor que nós conversamos e no alinhamento, eu chamo de alinhamento, na conversa que eu tive com a Eli sobre esse podcast, ela me trouxe uma novidade sobre a vida dela, algo que eu não conhecia e que, de verdade, eu fiquei assim. Porque essa questão que eu estava falando, Eli, de pessoas que muitas vezes eu encontro isso, eu recebo isso, eu ouço isso todos os dias quase. Eu não compartilhei a minha ideia porque fulano sabe mais do que eu, é para ele se posicionar. E quando eu vou investigar essas ideias, então, de onde surgiu isso, né? Que você está numa reunião com pessoas que têm o mesmo cargo que você, ou até que são líderes seus, e que você não é para você se posicionar. E eu me deparo com situações assim. Lógico que a pessoa não fala, eu não falo porque eu vim de uma condição financeira menos favorável do que o outro. Isso é uma investigação que a gente faz, mas eu chego nisso. Porque eu tenho dificuldade de me posicionar, porque eu acho que eu não mereço, porque eu vim, né? Aí você vai ver, é uma história onde a pessoa ela vem de um contexto financeiramente não favorecido. Ou porque, muitas vezes, nesse contexto, ela teve que estudar numa escola pública e ela acredita que aquelas pessoas estudaram, muitas vezes a pessoa nem sabe, estudaram em escolas particulares e, por isso, ela não tem que falar. E o que na nossa conversa, Eli, eu gostaria que você contasse mais sobre isso, me chamou muito a atenção, é que no seu caso, que eu conheço você, mas a gente nunca realizou um trabalho profundo, né? Eu acho que o trabalho mais profundo que a gente realizou foi o alinhamento do podcast. Talvez. E que você já me procurou falando que você já tinha essa questão da insegurança no posicionamento, mas o que você trouxe para mim e que foi uma lição grandiosa para minha vida, e eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, é que com 17 anos você chegou aqui na região de Campinas, vinda do Mato Grosso, e não é questão de vir do Mato Grosso ou não, mas com 17 anos, sem estudo, com estudo até a 4ª série. É isso aí. E hoje alcançou o seu objetivo, né? Um dos seus objetivos, eu imagino, e se tornou uma executiva de recursos humanos. Então,
eu quero saber mais dessa história e eu acredito que todo mundo vai querer saber mais dessa história. É bem isso. Eu sou filha de um casal, né, de cafeicultores que moravam no Paraná, e depois surgiu uma grande promessa que o Mato Grosso seria o novo Paraná em termos de produção, de cultura mesmo do café. E assim nós fomos parar no Mato Grosso, onde literalmente tudo era mato. Era Mato Grosso mesmo, Mato não era do Grosso. Sul. Não. Mas numa região muito afastada, então a gente morava em zona rural mesmo. E lá só tinha escolas até a 4ª série, de fato. E depois disso eu parei para trabalhar com os meus pais na roça mesmo, né, nos cuidados ali do sítio. E também, nessa época, eu já tinha o meu irmão do meio, então ajudar a família a cuidar do irmão, a rotina toda da família. Uhum. E depois de um acidente que meu pai acabou sofrendo, nós viemos para São Paulo meio que forçadamente, mas eu tinha uma certeza muito grande que seria uma mudança radical e que eu ia conseguir retomar aquilo que eu mais amava, que era estudar. Tanto que eu era a pessoa que furava o combinado de faltas coletivas na escola, porque Verdade. eu adorava ir para a escola. Como assim vocês não querem ir na sexta-feira para a escola? Então eu acabava, né, me queimando ali com os colegas porque eles queriam faltar. Me lembro da sede de encher a carteirinha, na época ainda tinha carteirinha de papel, 97, 98, né, nas bibliotecas, de ler muita coisa, eu tinha muita sede. Pegava todos os livros da biblioteca. Eu tinha muita sede daquilo que eu não tinha experimentado. E eu acabei encontrando muitas pessoas incríveis, eu te contei isso, a maioria mulheres, inclusive, foi uma coincidência ali, mas eu tive professores e professoras que naquele momento, onde eu era um bocado de incertezas e o resto era medo, naquele corpo de 17 anos, eles me trouxeram oportunidades, me incentivaram, e aí eu comecei a correr atrás de tudo. Eu fiz EJA, Educação de Jovens e Adultos, que tem muita gente aqui que com certeza deve fazer. Eu fiz Telecurso 2000, eu fiz todos os recursos que estavam disponíveis, eu usei para fazer essa compensação e eliminar, de fato, da frente essa pendência, porque se eu não tivesse essa documentação, eu não conseguiria avançar, mas eu sabia também que fazer um estudo regular nem era permitido. Pela idade? Naquele momento também não iria agregar. Né? Porque então, você tinha que trabalhar, né? Eu elimino essa etapa para conseguir, então, ir para uma escola técnica. E aí você fez era a 5ª série, né? Até o terceiro ano em 5 anos. 5 anos. Sim. E aí você, então, se formou no ensino médio com 22 anos. 22 anos. E aí, com 23, eu entro no colégio técnico que muitas pessoas devem conhecer e estudar também, que é no Instituto Paula Souza, em Hortolândia. Fui cursar secretariado e a partir desse curso eu consegui meu primeiro emprego. Então, eu entro no mercado de trabalho com 23 anos. Uhum. E Eli, é uma curiosidade, quais eram os seus sonhos, né? Quando você chegou aqui, porque você teve que trabalhar na roça, cuidar do irmão, que eu acredito que isso deva ter te ensinado muitas coisas. Eu sempre acredito, as nossas histórias, por mais difíceis que sejam, elas nos trouxeram até aqui. Então, uma força muito grande, né? Porque o trabalho em roça, eu venho de uma cidade do interior onde haviam muitas roças lá. É um trabalho suado, né? Que você tem que enfrentar sol, você tem que machuca as mãos muitas vezes e é o sustento, né? Então ali, o que você aprendeu naquela época? A tal da resiliência, que eu nem sabia que tinha esse nome, provavelmente veio dessa época. E eu acredito que o principal são os valores familiares fundamentais, que isso a minha família me capacitou muito bem, né? Porque nós tínhamos toda uma rotina e um formato ali de funcionar justamente para que tudo desse certo, para que as coisas funcionassem, que todos tivessem ali papéis e responsabilidades, então isso foi importante. Mas nunca esqueci essa dor que existia ali, porque eu sempre amei estudar.
Então você ficava com esse sonho. Isso era uma dor. Então, quando você fala de sonho, acho que o único mais latente, assim, eu gostaria muito de me ver numa sala de aula. Mas a minha referência também era muito diferente, né? De uma escolinha rural direto para uma grande cidade, outro formato, com 20 salas de aula funcionando ao mesmo tempo. Me lembro que foi um choque. Imagina a hora que você entrou, aquele monte de gente. Não me achava, né? Fui levada. Sinal. Fui levada pela multidão. Me achando, mas eu acho que eu consigo me lembrar do sentimento de alegria, de como o meu coração palpitava. Assim, mesmo quando você fazia esses 5 anos de para recuperar esse tempo perdido. Essa recuperação. Assim, com certeza. Você se sentia feliz? Eu tinha certeza que eu ia conseguir, até porque demorou ali uns meses para eu me achar e me embalar nesse novo cenário, mas eu sempre gostei de estudar. E aí, nesse processo também, vão só as disciplinas básicas, né? Não fica muitas coisas acontecendo. Mas, como diz, engatei uma primeira e só fui vivendo. Muito bom. E contando, lógico, com esse suporte. Assim, os professores preparavam resumos, conteúdos adicionais, né? E que bom, trazer. Né? Com que certeza. Bom. Foram incríveis. O professor faz toda a diferença na vida de uma pessoa, né? Muito legal. E aí você conta um pouco mais da sua carreira, para que as pessoas conheçam. Depois desse estudo, depois do secretariado, você entrou, você começou a trabalhar. Em que você trabalhou? O meu primeiro trabalho foi, como a grande maioria das pessoas, numa empresa de atendimento ao público. Sabia absolutamente nada, recebi um treinamento de meio período. Mas era por atendimento telefônico? Teleatendimento, numa empresa de telefonia. E a gente ficou lá uns 8 meses, depois disso o contrato encerrou. E eu consegui um trabalho numa empresa como telefonista. O famoso PABX, que hoje nem tem mais, eu acredito. Mas foi muito importante numa empresa grande, um volume grande de trabalho, muitas pessoas, e aí eu comecei a ter essa noção exata. É diferente uma empresa de atendimento de uma companhia onde tem todos os setores, tudo funcionando ao mesmo tempo. E eu fiquei mais ou menos ali 8 meses, 9 meses nessa função. E a minha gestora na época, de novo, a mulher, ela era gestora também do RH. E ela passa um dia na recepção e fala: vou abrir uma vaga de auxiliar no meu time. É um recrutamento interno, você não quer concorrer? E assim, eu fui parar no RH. Assim, eu quero você, quase, né? Foi feito todo um processo, tinha uma outra pessoa concorrendo comigo, enfim. Mas foi assim que eu cheguei no RH. Eu só fui dizendo sim. Eu nem sabia o que exatamente ia se fazer por lá, mas ok, era uma oportunidade, vamos testar o que se faz nesse lugar. E lá eu fiquei por quase 9 anos, passei por algumas etapas, alguns cargos e saí como responsável pela folha de pagamento na época. Porque lá a estrutura de recursos humanos era mais focada em folha de pagamento. E aí eu saio, vou para uma outra companhia que é onde eu estou hoje. Inclusive, uma curiosidade, em dezembro agora eu completo 15 anos que eu estou por lá. E aí eu conheci todos os outros subprocessos, né? Recrutamento, treinamento, desenvolvimento, orçamento, todas a complexidade das atividades. Era uma empresa também grande, tinham várias unidades. E eu fui, de novo, aproveitando todas essas oportunidades. Então, dizendo sim. Sim. E nesses 15 anos eu fiz 7 movimentos de crescimento profissional. Isso documentados, né? Fora todas as outras oportunidades incríveis e muita coisa que eu aprendi. E hoje, então, eu estou fazem 2 anos como gerente da área de gestão e faz 1 ano que eu incorporei também a área que é uma sopa de letrinhas, que é qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, regulatórios e mais algumas coisinhas que surgem. Olha só. E Eli, eu acredito que para muitas pessoas que tiveram histórias que também foram histórias diferentes, toda história é diferente, mas histórias com desafios, eu acredito que vai ser importante para elas de você entender
como aquela força, aquela resiliência que você adquiriu, porque é um movimento que todas as pessoas, elas... É assim, não existe história linda e maravilhosa. Né? Todas as histórias... A gente está falando aqui de um desafio financeiro e de estudo, mas tem desafios de amor, Também. né? Falta de presença do pai e da mãe, ou brigas entre pai e mãe, questões de, muitas vezes, álcool dentro de casa, que fazem com que as pessoas elas se tornem inseguras. Agora, como aquela história te fortaleceu quando você começou, te fortaleceu para esse crescimento que você teve? Porque, vamos imaginar, né? Não vamos falar de, assim, não acredito que tenha rápido ou devagar, mas cresceu. Sim. Né? É uma história de subida. Como isso te fortaleceu? Eu acredito que foi no tempo certo, né? Olhando para trás hoje, eu entendo que foi no tempo certo. A fortaleza veio de ter vivido tantas coisas e algumas tão duras, difíceis mesmo de sobreviver, muitas vezes, ou né, de vivê-las, que precisava de algo muito forte para me abalar. Pouca coisa não precisava, tá tudo bem. Mas, em paralelo, Cecília, eu compartilhei contigo também que hoje eu consigo falar disso com muita tranquilidade, mas eu vivi também uma situação onde eu tive uma relação bastante complicada com meu pai. Então, desde pequena, eu fiquei muito tempo ali tentando agradar esse pai, tentando, né, resolver algumas questões por mim mesma do que não era possível. E isso me acompanhou durante muito tempo, em coisas como, eu não vou conseguir atingir a expectativa de alguém, né? Ou como é que eu agrado? E aí isso é uma grande cilada. E hoje, depois de buscar muitos recursos, de buscar terapia e uma série de recursos para me fortalecer esse outro lado, eu consigo falar com tranquilidade e reconhecer isso, que foi o mais importante, e curar em mim. Porque eu tinha muita força, mas não conseguia alcançar ou com facilidade ou chegar aonde eu gostaria ou onde eu sabia que eu poderia. E o que você falou na abertura foi a minha realidade durante muito tempo. Eu quero chegar agora do silêncio, sobre aquele silêncio que você gostaria de falar, você sabe e não consegue. Quando começou a se manifestar isso? À medida que eu fui sendo mais exposta dentro da companhia e haviam oportunidades para falar, principalmente no trabalho, mas isso aconteceu em outros cenários também, grupos de amigos, da igreja, eu sempre me colocava num lugar de servidora, cuidadora, fico nos bastidores e deixo o palco para quem gosta de palco. Mas ao mesmo tempo eu me relacionava bem, eu conversava com as pessoas, mas eu travava, eu não conseguia falar. Sabe aquela reunião que fala assim, quem gostaria de deixar uma mensagem, de falar alguma coisa? E eu... Você consegue lembrar de uma específica, assim, é mais marcante para você? Eu não precisa citar nomes, lembro todo tá? o contexto, mas era uma reunião na companhia onde eu estou hoje. Era um momento importante, um marco ali da companhia, e houve exatamente esse momento de quem gostaria de deixar uma mensagem? E tinha um grupo grande, mais de 10 pessoas com certeza, e todos falaram, e eu fiquei ali, vou esperar um momento, eu vou falar. E nessa eu não falei, e acabou a reunião, óbvio, porque a pessoa que estava conduzindo ali percebeu que não havia mais nada e seguiu. E eu saí da sala direto pro banheiro para chorar, com raiva de mim mesma, assim, por que eu não falei? Aquele sentimento, né? Por que eu não fui a primeira? Ou por que eu não encontrei? Porque era uma dificuldade mesmo. Em algum momento aquilo travava, não conseguia. Não é por falta de oportunidade da outra parte. Era eu que me colocava nesse lugar de diminuir, me esconder, ou de não os sentir. Pensamentos que vinham ali enquanto você estava lá, né? E a reunião acontecendo, você podendo se posicionar e não posicionava. Quais eram os pensamentos que vinham? Algo do tipo, isso não é pra mim. Tem pessoas com oratória melhor que a minha, então deixa o outro falar, porque ele fala tão bonito.
Então, né, deixa espaço para ele, coisas assim, sempre nesse sentido, assim, em algum momento eu achava que eu ou não era merecedora ou não devia estar por algum motivo e aí acabava passando. Sim. Ou muitas vezes eu iniciava a minha fala me justificando dessa forma. Eu me lembro de uma oportunidade que ali denigre a sua imagem, Sim. né? E era um workshop para toda a liderança e eu abri justamente dizendo assim, eu não tenho uma oratória tão bacana como da outra pessoa, mas eu trouxe aqui algumas coisas. E aí, quando eu cheguei em casa, tinha um texto enorme de uma pessoa que estava presente nesse momento me dizendo, nunca mais repita isso. E que bom que eu tenho pessoas para me corrigir, voltar para o trilho, contribuir. Sim. Mas é difícil. E quando eu falo, né, da minha jornada, onde eu estou hoje, isso não foi tão fluido e tão fácil como olhar para trás. Hoje a gente olha e conta, né? Mas você pode contar um pouco muitas dificuldades, assim. Esse processo, porque você virou a chave, né? Sim. Você virou a chave. E o que foi mudando em você? O que você passou a descobrir sobre você? Conta pra gente. Na minha cabeça tinha aquele bloqueio de os outros falam melhor, os outros se posicionam melhor. Um ponto, sempre um conjunto de coisas, nunca é um só, eu acredito. Um ponto marcante foi o lugar, o fórum onde a gente se conheceu, que era um grupo de RH, onde eu entrei em 2017. E eu me lembro do medo e da sensação estranha de dizer sim, eu vou, mas ai meu Deus, que medo de ir. E eu fui muito bem acolhida, e aí eu comecei a olhar em volta e falei, eu faço igual essa pessoa aqui. Ou então, a pessoa vinha até mim perguntar, você faz isso lá na sua empresa? Ou então você conhece algo a respeito de tal coisa? E eu tinha conteúdo. E aí começou a acontecer essa comparação de falar, talvez eu não seja assim tão descolada desse ambiente. Começou a mudar uma visão sobre você. E aí eu comecei a prestar atenção nisso e buscar evolução também, né? Então, foi 2017 eu entrei no primeiro grupo. E aí eu gostei desse ambiente, eu percebi que é um MBA a cada encontro, é uma coisa muito gostosa de viver. Eu sou uma defensora de grupos, né? De afinidades. E aí eu comecei, então, a ir buscar esse tal de autoconhecimento e como é que eu me descubro e quais são as minhas competências, o que é aquilo que brilha meus olhos e que as pessoas enxergam em mim. E aí foi toda uma jornada para há 2 anos e meio, mais ou menos, 3 anos atrás, eu fazer uma virada de chave maior, que foi fazer uma consultoria de estilo, cortar meu cabelo, contar pro mundo que eu tava mudando de dentro para fora. Isso faz muita diferença, né? E tinha um barulho aqui que eu queria expressar de algum jeito e estava também vivendo um momento dentro da companhia de transformação da própria empresa, de oportunidades, e aí então eu me torno executiva tudo dentro desse contexto. Mas tem muitas etapas de você se aplicar, buscar e aquela dúvida, né? Bater aquele momento que você tá sozinha, será mesmo? Será que é isso? E quando você começou a se posicionar, como foi? Você lembra, assim, o primeiro dia que você entrou numa reunião e falou assim, eu lidero a minha mensagem? Uma esquisitice sem fim. Porque você aprende, você entende que é isso que tem que fazer, mas ainda tem o cérebro aqui gritando, mas você vai fazer mesmo isso? É isso mesmo? E você lembra de um momento específico, assim, que você falou, nossa, eu me posiciono, eu falo bem e as pessoas me ouvem. Acho que eu posso fazer 2 paralelos, assim, tanto na companhia quanto fora. Na empresa, nós mais ou menos nessa época iniciamos um trabalho de desenvolvimento de liderança e eu tinha a missão de preparar algum conteúdo, uma mensagem ali, seja para abrir ou encerrar esses workshops. E era uma dobradinha com o meu gestor, que é o presidente da companhia, por acaso. Então, era eu e ele, uma fazia abertura, o outro fechava. E aí, começar a preparar isso
e entender a importância daquela mensagem, né? Como que eu gostaria de levar, se fosse eu ouvindo, o que eu gostaria de ouvir. Então isso foi um marco. Eu me lembro do trabalho de me esforçar, de buscar, fazer uma colinha ali no caderno para não esquecer algum ponto importante. Eu gosto muito do preparo, de assimilando, escrevendo isso. E nesses ambientes externos, aquele momento que alguém pergunta alguma coisa, vou ou não vou? E aí, alguém tem uma ideia disso? Alguém sabe uma situação assim? E a primeira vez que eu levantei, falei, eu posso contribuir. Eu vivo isso, eu já contribuí em algum processo. E aí, a assembleia inteira vira os olhos para você, óbvio. E aí as bochechas ficam vermelhas, porque, né, o sangue sobe aqui e você experimenta muitas sensações ao mesmo tempo. Mas foi era assim, eu tinha medo de viver, mas depois que eu vivia, era uma sensação incrível, maravilhosa. Muito bom. E aí foram, ao longo do caminho, acontecendo muitas outras coisas, né, para ir melhorando justamente essa questão da própria entonação da voz, de como que você organiza tudo isso, do vocabulário, do discurso, enfim. Foram muitas as oportunidades. E aí, Eli, o que você percebeu que mudou ao seu redor quando você passou a se colocar? Olhar das pessoas para você, mais oportunidades aparecendo, as pessoas talvez valorizando mais a sua pessoa, o seu conhecimento, a sua experiência. O que mudou? Nem tudo é bom, mas as coisas boas foram mais, eu acredito. Mas eu vivi um momento estranho também, principalmente na vida profissional, de me afastar das tarefas operacionais, por exemplo, e onde eu tinha mais contato com o público. E aí eu comecei a não saber mais o nome de quem estava sendo contratado, de não estar mais envolvida nas rotinas, e isso causou um pouco de estranheza, tanto nas pessoas quanto em mim. Mas, ao mesmo tempo, era muito interessante ver como as pessoas fizeram esse reconhecimento verbal mesmo, assim, olha, ficou legal esse corte de cabelo, né? Percebi que você mudou o jeito de se vestir, ou então perguntar, e aí, o que você pensa sobre isso? Eu percebi isso. Elas começaram a te buscar mais para pedir opiniões. Ou o próprio espaço de ter o momento ali de fala, e antes eu vivia situações em vários fóruns, onde alguém complementava a minha fala. Sério? O que ela quis dizer foi, porque eu me atrapalhava, eu dava voltas, e aí a pessoa tentava acolher de algum jeito, ajudar na melhor das intenções, mas aquilo era pior ainda. Porque quando alguém fala isso, meu Deus, não dei conta, de novo. Aconteceu isso, alguém está complementando a minha fala. E não é exatamente culpa da outra pessoa, ela estava tentando ajudar genuinamente, é que não fluiu, né, de algum jeito. Você é um adulto, né? Não precisa de ninguém representando. Exato, mas precisa ocupar esse espaço. Sim. Precisa ter realmente essa oportunidade de falar. E o que eu aprendi foi que elas estavam ali o tempo todo. Eu poderia, de repente, ter feito isso, inclusive, mais cedo, ter aproveitado essas oportunidades. Mas também não lamento. Acho que claro foi no meu tempo. Tudo chega a hora. Mas elas existiam. E acredito que na maioria dos fóruns existem. Você precisa estar disponível. E as pessoas precisam saber que você está. Sim. E assim, eu posso compartilhar como era a sua postura quando eu te conheci? A Eli, quando eu a conheci, eu lembro muito perfeitamente da cena dela vindo com a flor até mim, a cabecinha assim, inclinada, a florzinha. E era uma florzinha mesmo? Era uma flor menor que essa, né? Mas era uma flor linda. E hoje está aqui, uma mulher com uma postura extremamente correta, um olhar firme, olhando reto, não mais com a cabecinha aqui. E com gestos firmes, bem colocados. E continua sendo a mesma pessoa.
Isso é o que eu acredito ser muito legal. É a mesma pessoa, só que com uma exteriorizando também a força que já existia ali, só que estava guardadinha, né? Uhum. O que você percebe de mudança na sua comunicação verbal e não verbal, além da aparência, como você falou? Acho que é a intencionalidade, estar presente para aquilo que você se propõe a fazer, a contribuir. Então, se eu vou levantar a mão em um fórum e dizer, eu posso contribuir, eu tenho um fato, hoje eu não levanto mais com a cabeça tomadinha e morrendo de medo da pessoa fazer mais uma pergunta, pelo contrário. Eu vivi isso no finalzinho de setembro, a gente estava em mais um desses encontros e o tema era um pouco crítico, tinha um debate coletivo rolando, e aí o facilitador pergunta quem que pode começar essa discussão e trazer, né, os pontos de vista. E foi uma felicidade levantar de forma muito tranquila e dizer, eu posso. Reta, vamos tranquila. Isso. E muito gostoso, muito prazeroso sentir, não sentir mais nenhum sintoma físico, inclusive, de desconforto, de suor, de uma série de coisas que aconteciam antes de engasgar. Eu tive episódios de engasgar e ter que tomar um ar lá fora para voltar. Acho que isso, assim, é comigo. Volta aqui para dentro aquela felicidade de dizer... conseguir vencer esses medos, essas barreiras. Eu lidero isso, né? Exato. E também, se em algum momento não sai exatamente como eu imaginei, eu não sofro tanto como eu sofri antes, de ficar me punindo e por que eu não fiz? Lógico, paro para refletir, mas não me permito ficar sofrendo muito ali naquele lugar. Sim. Ok, essa oportunidade passou, o que eu aprendi com ela e na próxima eu faço o quê? Isso que você falou, Eli, é muito importante. Eu acredito muito que a nossa comunicação, ela vem de dentro para fora. E esse estado de presença que você fala, vê se é isso que você está querendo dizer, porque é assim que eu entendo. É quando você está ali, proprietário de si mesmo, e com um foco em transmitir uma mensagem. Ali, naquele momento, não assim, eu tô falando aqui com a Eli, será que a Eli vai gostar de mim? Ela vai me aprovar? Será que ela vai me achar inteligente? Será que ela vai me achar... Não, você tá focado no core, né? No coração do que você está fazendo ali. Exato. Houve durante muito tempo, lembra que eu comentei que tinha uma relação ali com meu pai, isso trazia algumas traumas, algumas questões. Então, em geral, figura de autoridade masculina, eu tinha uma dificuldade. E se eu ficasse olhando para a pessoa e a pessoa relaxasse na cadeira ou fizesse um trejeito, às vezes estava coçando o rosto, estava cansado, qualquer coisa do tipo, eu já entrava nessa confusão aí de pensar, meu Deus, não tá gostando do que eu tô falando. E aí eu me atrapalhava. Aí não gostava mesmo, porque daí eu ficava prolixa, eu fazia... Engasgava, gaguejava. Exato. E trabalhar isso em mim e entender que eu vou fazer a minha entrega da melhor forma possível. E a outra parte, né? Pode ser que eu agrade, pode ser que não, pode ser que funcione, pode ser uma porção de coisas. E eu não tenho controle sobre isso. Eu me preparar, eu estar pronta para viver aquilo, ou disposta, ou um ponto que foi libertador, que nós trabalhamos lá na empresa, no desenvolvimento da liderança, foi a tal da vulnerabilidade. Que à medida que você vai evoluindo na sua carreira, ocupando o cargo de liderança, e aí você começa a se auto-exigir uma responsabilidade, ter respostas prontas, soluções para tudo, e não é bem assim. Então também é libertador dizer, não sei, mas olha, vamos estudar, prometo que semana que vem nós trazemos. Isso também te liberta de algumas situações que, eventualmente, anteriormente, você ia tentar buscar algum recurso aqui para resolver, para trazer alguma coisa. E eu até falo para as pessoas, quando você
estiver falando e de repente surgir uma gagueira, porque pode acontecer. Pode. A gagueira pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Um erro pode acontecer com qualquer pessoa. Eu acredito que quando a gente lidera a si mesmo, você lidera até essas situações. Então, Sim. opa, nossa, parece que hoje eu acordei um pouco gago, vamos lá. Conseguir Você brincar com isso é muito bom. Brincar com as questões. Sim. Muito legal. E isso vai ser um aprendizado para muitas pessoas, eu tenho certeza, Eli. Eu espero que sim. E agora me conta uma coisa. Seu livro. Eli vai escrever um livro. Vai escrever um capítulo de um livro. Vou. Esse ano estão acontecendo coisas que eu jamais imaginei. Eu falei isso para você. Estão acontecendo muitas oportunidades que aquela Eli que te entregou a florzinha em 2019 não imaginava que isso iria acontecer de jeito nenhum. No máximo eu ia continuar onde estava, teoricamente já estava de bom tamanho. Mas eu sou a pessoa que digo sim, apesar do medo. Continua dizendo sim. Apesar de muitas coisas, eu digo sim sempre, me arrisco, me comprometo com algumas coisas. Então aconteceram esse convite aconteceu mais recentemente, faz uns 20 dias mais ou menos. É um livro que ele já existe, chama O Protagonismo das Mulheres na Liderança. Talvez quem esteja nos acompanhando já tenha tido, inclusive, a oportunidade de contribuir com a obra, porque eu recebi alguns convites pelo LinkedIn e são mulheres aqui da região que participaram. Sim. Ele é regional e eu estou no início ainda de assinatura de contrato, essas coisas, mas eu vou escrever um capítulo contando a minha história. E o objetivo é inspirar mulheres para essa jornada de liderança que não é fácil, que requer muita resiliência, que requer muita superação. E quem sabe outras Elisandras como eu possam sonhar e viver tudo isso. Porque além do livro, faz um ano mais ou menos que a partir de um projeto social que eu me envolvi com um colega de trabalho, eu fui observada durante a dinâmica desse processo. Foram várias reuniões, várias oportunidades de uma construção de um projeto. E eu era uma dos 15 membros que estávamos por lá. E surgiu uma oportunidade para ser professora. Agora é professora. De MBA. Pois é. E numa instituição atrelada a uma marca daquelas que você fala, uau, Deus, é isso mesmo. E eu estou muito feliz. E também é uma oportunidade absolutamente nova. Recentemente nós tivemos o lançamento desse MBA e o coordenador, ele brincou comigo que quando ele me encontrou e me chamou de professora a primeira vez, eu devo ter feito tamanha cara de espanto que eu marquei ele. E aí ele falou, olha, acho que ela não estava acreditando muito, mas é real, estamos lançando. Professora Elisandra. E agora, exatamente agora, eu estou vivendo, né, essa oportunidade de estar em sala de aula. É uma disciplina de um MBA, são 4 sábados inteiros para falar de liderança e gestão de pessoas, com pessoas que já são líderes, com pessoas que são donos de empresa, empreendedores, outros ainda estão numa jornada CLT, então é um grupo bastante misto. E foi também muito desafiador. Bateram aqueles momentos de... Ai, será que é isso aí? Como é que faz esse negócio de dar aula que nunca estive... É diferente você estar num projeto social, estar numa sala de MBA, né? A responsabilidade, conteúdo. Mas são pessoas. E o que eu escolhi fazer foi não saber nada sobre os alunos até estar na sala. Para perguntar para eles. E contei para eles toda essa jornada e agradeci a eles pela oportunidade de me permitir me tornar professora a partir da turma deles. E comecei assim, foi muito legal. Muito legal, muito legal. E aí, seu livro, essas aulas, qual a mensagem principal de tudo isso? Que eu gostaria agora que você deixasse para as pessoas. Mensagem central de Elisandra para o mundo.
E principalmente para as pessoas do Oratória Executiva que estão nos acompanhando, que são pessoas que estão em desenvolvimento, querem crescer, querem se comunicar melhor, querem ser seguros, autoconfiantes, comunicar com intencionalidade. Procurem a Cecília. O seu trabalho é brilhante também. Eu contei. Muito obrigada. Teve um capítulo importante na minha vida também. Mas acho que o meio, ele impacta, com certeza. Mas ele não pode ser uma barreira para você não desenvolver, ou não evoluir enquanto pessoa, enquanto profissional. Fiquei pensando, a partir da minha experiência, o que eu diria. Eu falo muito para os meus alunos, para os meus times, que sejam eternos curiosos, pergunta tudo, para quem quer que seja, o que você está fazendo, por que você faz isso, que legal esse negócio, porque assim a gente aprende o tempo todo. E estabeleça conexões com as pessoas genuínas, porque essas conexões, elas vão suprir o que te falta, ou vão te ajudar, empurrar para aquele lugar que você tem algum tipo de barreira, de repente não acha que é para você. Alguém vai chegar e falar, você tem que estar no centro daquele palco, vai para lá, solta a sua voz, deixa as pessoas te conhecerem. E eu tive isso, foram pessoas incríveis, e tenho até hoje a sorte de ter muitas pessoas que estão ao meu redor e que são essas pessoas que me impulsionam todos os dias. Então, se cerque de pessoas que vão fazer isso por você. E usufrua, porque às vezes a gente fica tão tenso, preocupado com tudo, onde é que eu ponho a mão, o que eu falo, é isso mesmo, e esquece de celebrar. Exatamente. Porque é importante celebrar Certamente. As conquistas. Eu li isso ontem no meu devocional da manhã. Com certeza, precisamos celebrar. Que Deus espera isso de nós, que a gente se alegre também com todas as coisas boas que a gente tem. Eu disse que eu acredito em Deus e eu tenho o hábito de conversar com Ele quando eu estou dirigindo. E aí eu dei a minha primeira aula sábado, 17 horas, aí sentei no volante. Ai, Deus, foi. Só foi. O primeiro foi. E fui para casa celebrando, revivendo essa alegria de conseguir, a essa altura da vida, fazer algo novo pela primeira vez e inspirar outras pessoas. Certeza, certeza. Agora eu vou te fazer uma pergunta que você não precisa contar os detalhes dela, tá? Você só pode, essa eu vou permitir que você responda sim ou não. Elisandra Espessotto. Hoje, você tem sonhos? Eu tenho, mas são diferentes, né? Eu continuo dizendo sim e aceitando umas coisas novas, mas é muito mais de aproveitar a família linda que eu tenho, que você falou no começo, porque de fato é uma família linda. E a partir dessas conquistas, ter um futuro que eu possa desfrutar ainda mais daquilo que talvez lá atrás não tive tantas oportunidades, né, de construir isso. E me fortalecer, por exemplo, como professora, já que aconteceu essa oportunidade que eu não esperava. Eu acho que você está curtindo muito. Me disseram que é algo que, uma vez experimentado, não tem muito como fugir. Mas quem sabe, não é... Eu alcancei um lugar interessante na minha carreira como gestora de recursos humanos, conheço bastante coisa, não que eu conheça tudo, pelo contrário, tem muita coisa ainda, mas por que não, neste momento, estar com esses dois projetos paralelos e quem sabe não ser uma profissão no futuro, né? Ser professora por aí, porque a gente vai trabalhando, vai formando sucessores, vamos transformando a vida e talvez seja isso nesse momento. Muito bom. É nada que impeça novos de chegar, novos sonhos, novas oportunidades. Demais, Eli, demais. Muito obrigada por compartilhar a sua vida, compartilhar os seus desafios, suas vulnerabilidades e poder engrandecer a vida das pessoas, a minha vida, né, em primeiro lugar. A minha você engrandece todos os dias. E engrandecer a vida das pessoas que estão nos ouvindo e todas que vão nos ouvir
a da Rafa, Rafa. E a da Glória. É isso. A da Rafa, da Glória. A Rafa é filha da Eli, Glória é minha filha, que certamente um dia vão ouvir esse episódio. Nós ousamos colocar 2 mulheres no mundo, né, Cecília? E agora, antes de vir para cá, eu estava contando exatamente para minha filha que viria viver isso e ela estava animada de saber como que foi essa entrevista. E é a minha razão maior de viver, com certeza. Sim. Acredito que eu estou fazendo um bom trabalho por lá. Sim, ela é uma graça de menina. E o agradecimento é recíproco, porque eu tive a felicidade de uma forma muito bacana, nós fomos conciliando as vidas corporativas e pessoais. Exatamente. E eu tive a honra de saber da chegada da Glória, né? Muito no comecinho. 2 dias depois da descoberta. Pois é. E é muito maravilhoso para mim você estar nessa lista de mulheres que me ajudam, me apoiam. E ora é a Cecília CPF, ora é a Cecília empreendedora. Estamos todos juntos e eu sou muito feliz de ter você e tantas outras que contribuíram, e hoje eu sou um pedacinho de cada uma, né? Trago aqui e sou muito feliz por isso. Então, obrigada por estar permitindo viver mais uma dessas coisas nunca antes imaginadas. E olha, não titubeou para dizer sim ao meu convite. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Eli, você sabe que você é essa pessoa na minha vida. Eu acho que eu já falei isso para você algumas vezes. Eu tenho um amor por você mesmo e por tudo que você constrói. Você é uma pessoa ímpar. E agora, conhecendo mais um pouquinho da sua vida ainda, eu te acho mais ímpar ainda. Muito obrigada por ser minha amiga, por estarmos nessa jornada juntas. É um presente de Deus na minha vida mesmo. Obrigada a você. E obrigada por ter vindo recíproco. Aqui. Obrigada por ter vindo aqui. E certamente eu vou receber você aqui outras vezes para contar dessa experiência de... porque assim, você já se comunica bem. Imagina daqui 1 ano de aula, 2 anos de aula. Vamos acompanhar. Porque é interessante, só fazendo um fechamento aqui, essa questão da aula desenvolve muito a oratória. Né? Eu mesma fui dar aula durante muitos anos para desenvolver minha oratória. Isso é muito bom. Mas, sim. Poxa, você receber aqui eu ia falar o nome de um concorrente. Não, vou receber aqui a Elisandra Espesotto, a oradora, entendeu? Muito bom, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E eu quero agradecer ao pessoal do Estúdio 7, em especial a Érica, que fez esse cabelo lindo e que propicia visuais que eu gosto muito para que esse episódio seja ainda mais brilhante. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Curte, compartilha, deixa aqui seu comentário. Ajude todos os líderes que você entende, as pessoas que você entende que têm segurança e que vão se beneficiar desse conteúdo. E além disso, nos ajude a disseminar esse conhecimento e crescer o Oratória Executiva. Eu te espero aqui daqui 15 dias, porque o seu melhor está por vir.